número 121. Tá muito bom, filho, obrigado. Aleluia. Quem deixou de sentir a presença nessa noite? Agora, quem está sentindo a presença de Deus? Amém? A multiforme graça de Deus se manifesta de maneira variadas. Não há uma forma, há formas que Deus age. Deus usa quem Ele quer. Deus faz como Ele quer. Basta nós aceitarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Diga amém se você já achou. Amém? O texto diz: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Podeis se assentar? Elevo os olhos para os montes. Essa é uma pergunta do rei Davi, diante de talvez de uma grande dificuldade. Esta é uma pergunta que o salmista Davi ele faz diante de uma tribulação, diante de um problema, diante de uma calúnia, de uma perseguição. Esta é a pergunta que Davi faz para ele mesmo, no sentido do contexto de vida ou das circunstâncias que o cercam. A história do rei Davi, ela é uma história inspiradora. É uma história que fala de seus altos e baixos da sua vida, desde a sua meninice, quando ele é escolhido dentre os seus irmãos, que eram homens valorosos, a qual Deus fala a Samuel, que da casa de Jessé, ele havia se provido de um rei. Jessé, o belemita, tinha filhos valorosos, guerreiros, e também tinha um filho que, no contexto espiritual e até mesmo cerimonial, ou até mesmo na questão da sua estrutura familiar, da cultura judaica, Davi, além de ser o caçula, o último filho, de ser ruivo, era aquela pessoa que não podia se esperar nada do que fosse de bom. Davi era o rejeitado. Davi era o amaldiçoado. Davi era um menino que era desprezado. E a família não comia nem juntamente com ele, porque eles almoçavam à mesa e nem sequer se lembravam de Davi.
Nós conhecemos bem a história de Davi. Davi, ele é um homem, ou ainda jovem, que é consagrado, ungido a rei de Israel. Ele vai lá, mata o gigante, no momento que Israel está sendo afrontado pelo gigante Golias. Saul não tem coragem de lutar contra o gigante. Os soldados de Saul também não têm coragem de lutar contra o gigante. E propriamente também os irmãos valorosos de Davi não têm coragem de lutar contra o gigante. Davi é perseguido. Davi, na verdade, ele vence o gigante, passa a ficar popular ali no reino, onde ainda Saul era o rei. Saul passa a perseguir Davi. E em 2 Samuel, ou melhor, 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo de número 5, conta uma parte da história de Davi, onde Davi, ele vai e se esconde em uma caverna. Essa caverna se chama Caverna de Adulão. E naquela caverna havia ainda mais outros 400 homens que a Bíblia os categoriza como homens amargurados, homens endividados, homens que a sociedade também havia rejeitado. E Davi se esconde de Saul diante de uma perseguição ali dentro da caverna de Adulão, juntamente com aqueles homens. Eram 400 homens. E a Bíblia diz que daqueles homens Davi os fez como seus soldados, como seus líderes. Quer dizer, de amargurados, de homens desprezados, de homens tristes, perseguidos, homens que não mais tinham perspectiva de vida, se tornaram grandes líderes de Israel. Davi se escondeu na caverna de Adulão, um lugar forte, um lugar seguro. Deus usa um profeta para ir lá na caverna de Adulão e falar com Davi. E diz assim: Davi, aqui não é o lugar para se ficar. Deus disse para Davi: Davi, eu não quero você no lugar forte, eu quero que você vá para determinado lugar. Um lugar onde Davi talvez ficaria mais exposto ao perigo de Saul e de seus guerreiros que estavam perseguindo Davi. Saul estava com sangue nos olhos para matar Davi. A Bíblia diz que Deus se retirou de Saul, que outrora tinha o Espírito de Deus, e agora um espírito maligno atormentava Saul. Saul estava tão endemoniado que ele não sequer podia se conter em ouvir o nome de Davi. E em uma dessas perseguições, Davi vai para a caverna, para aquele monte chamado Caverna de Adulão. Ali se ajunta com aqueles homens amargurados, tristes, homens endividados, faz daqueles homens líderes. E Deus vem até Davi e diz: Davi, eu não quero você no lugar forte. Eu quero que você vá para onde eu quero que você vá. Eu quero que você fique, Davi, aonde eu quero que você fique. O que Deus estava dizendo para Davi é que Davi não confiasse naquela caverna que naquele momento era a sua proteção. O que Deus queria de Davi não era que Davi confiasse nos 400 homens que estavam ao seu redor. Deus queria que Davi confiasse na força do seu poder, na força do seu poder. E Deus disse para Davi: Davi, sai do lugar forte, fica no lugar que eu quero que você fique, porque é ali que eu vou lhe proteger, é ali que eu vou cuidar de você. Esse é o contexto da fala de Deus para Davi: fica no lugar aonde eu quero que você fique. Porque muitas das vezes, irmãos, diante do problema, diante da luta, diante da aflição, diante da angústia, procuramos resolver as nossas situações
de acordo com aquilo que nós entendemos. Passamos a resolver da forma, talvez como um ou outro resolveram aquele problema. E muitas das vezes passamos a confiar no braço da carne. Passamos a confiar em nós mesmos. Passamos a achar que os nossos conceitos e o nosso entendimento, as nossas razões, são a nossa segurança, as nossas escolhas, são a nossa segurança de vida. Passamos a confiar mais nas coisas deste mundo do que propriamente naquele que nos escolheu e disse: eu sou contigo. O povo judeu, irmão, um povo que diante das situações ruins da vida, quando os exércitos inimigos vinham atacá-los, vinham guerrear contra eles, o que eles faziam? Eles fugiam para os montes. E nesses montes haviam cavernas, onde eles se abrigavam dos inimigos. E Deus quis dar um basta. Não é a condição geográfica de estar em um lugar, é a condição interna de ser independente do lugar, de acreditar e confiar independente do lugar. Muitas das vezes possamos estar no deserto. A questão do deserto não é o deserto, é quem nós somos no deserto. Deus tratou o povo no deserto, mesmo o povo ainda com uma identidade, ainda do Egito, um povo que queria retornar para o Egito. Deus havia trabalhado na vida daquele povo no deserto. E no deserto, irmãos, quantas pessoas não querem um lugar seguro, não querem um oásis, não querem uma fonte de água, não querem um lugar aonde possa se assombrear, estarem descansando. O deserto é um local ermo, é onde não há perspectiva de vida. Mas a diferença do deserto para aquele que crê na palavra de Deus e tem a promessa de Deus para a sua vida, não importa se o deserto é árido, o que importa é nós estarmos debaixo da mão potente do Senhor. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Onipotente, do Deus Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Muitas das vezes queremos encontrar refúgio, queremos achar um lugar seguro. Eu não estou dizendo de locais geográficos, eu estou dizendo da condição da alma. O que Deus está tratando aqui é a condição da alma do ser humano. Quantas das vezes internamente queremos encontrar os nossos oásis em meio aos desertos. Quantas das vezes em meio às perseguições queremos achar uma caverna, um lugar seguro. Quantas das vezes em meio às lutas queremos estar no alto, nas montanhas, para que a tempestade não nos alcance. A questão não é o lugar, a questão é o que nos motiva a chegar nesta condição. E o maior problema do ser humano que o impede de chegar aonde Deus quer que ele chegue é o medo. O medo é um gigante da alma. O medo é o oposto da fé. A fé projetada na Bíblia, uma fé baseada em Cristo, ela produz em nós segurança, paz, alegria. A palavra de Deus, quando nós cremos no Deus a qual nos escolheu, nós não tememos mal nenhum desta vida, porque a palavra diz:
praga alguma chegará à tua tenda, porque você está seguro. Ou você está seguro porque você crê na palavra, ou você busca um lugar seguro pelo medo. Há quem faça um seguro de vida com medo de deixar a família na mão. Não é errado, é certo, temos que se providenciar para a vida. Mas você vê que muitas das vezes somos motivados pelo medo, e o medo é um gigante da alma que paralisa, que entorpece, que nos limita a seguir, a prosseguir para aquilo que Deus nos preparou. Por causa do medo, quantas pessoas estão se paralisando? Porque as pessoas dizem: crise, crise, crise para cá, crise para lá. E as pessoas têm medo de investir, as pessoas têm medo de ir atrás, as pessoas têm medo, e elas passam a pensar no seu futuro, na sua segurança. Elevo os meus olhos para os montes. Quando Davi diz, ele diz assim, ele está olhando para o monte, está refletindo na sua segurança. Talvez ele pensasse: e quando vier o desemprego, eu vou para o monte. Quando a luta chegar na minha casa, eu vou para o monte. Quando a doença bater na minha porta, eu vou para o monte. Quando eu tiver um problema no meu casamento, eu vou para o monte. Quando, eu não estou falando do monte da oração como os muitos fazem, não é isso. É aquilo que a alma projeta como local de refúgio e de segurança, motivados pelo medo. Eu quero que você vire para o lado e diga assim para o teu irmão: irmão, não tenha medo. Não tenha medo da crise. Não tenha medo da doença. Não tenha medo. Não tenha medo dos problemas. Eleva os meus olhos para os montes. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Aonde os teus olhos estão fixados? Aonde os teus olhos estão fixados? Davi estava lá, escondidinho na caverna de Adulão. Ele mais 400 homens. E Deus chega para ele: Davi, o lugar seguro não é escondido aqui na caverna. O lugar seguro é o centro da minha vontade. O lugar seguro é o centro da vontade de Deus. É o mesmo Davi que diz assim: uns confiam em carros, outros confiam, Salmo de número 20 diz isto, outros confiam em cavalos, mas eu, ou no plural nós, faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Labaia choremandarabás. Onde estão os teus olhos, irmãos? Onde estão os teus olhos, meu querido? A Bíblia diz que quando Eliseu estava com seu moço, e o rei tinha dito assim: olha, quem é esse profeta chamado Eliseu? Ou melhor dizendo, quem é que está entre nós dando notícia ao rei de Israel? Será que existe um traidor no meio de nós? Aí alguém diz: não, rei, lá em Israel existe um profeta, um homem de Deus, que sabe tudinho que você fala dentro do seu quarto, da sua recâmara. Então junta uns soldados aí, vai lá e traz a cabeça dele, traz ele aqui. Viva ou morto, eu quero Eliseu aqui. E vai aquele montão, aquele monte de soldados e cavalos na casa de Eliseu. E eles estão em cima do monte, rodeando Eliseu e o seu moço. Talvez era para Eliseu falar assim: e agora? O que nós vamos fazer? Eu estou com medo, vamos fugir. Mas não tem para onde escapar, porque eles cercaram os montes. Havia cavalos e cavaleiros incontáveis. O moço Geazi falou assim: e agora, Eliseu?
Nós vamos morrer. Olha quanto cavalo e cavaleiro do rei que está vindo contra nós. Quem crê, quem acredita e tem fé, se acalma em meio à tempestade, meu irmão. Ele disse assim, ele fez uma oração. Irmão, no meio do problema, não fuja para o monte, não fuja para a caverna, ore. Ore. Ele fez uma oração e disse: Deus, abra os olhos deste moço. Se os montes eram um local seguro, já não era para Eliseu, para o seu moço. Por quê? Porque no monte estavam os inimigos. Mas quando Deus abriu os olhos daquele moço, ele enxergou milhares de exército de anjos que cercava os soldados do inimigo e também estavam à volta dele, irmão. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus protege a tua alma, Deus guarda a tua vida, Deus guarda as tuas finanças, Deus guarda a tua casa, aleluia. Aquele que é o guarda de Israel, ele não tosqueneja e nem dorme, ele guarda a tua entrada, aleluia. Se você vai para o trabalho, ele guarda. Se você entra em casa, ele guarda. Se você entra no carro, ele te guarda. Se você entra no coletivo, no ônibus, ele está ali te guardando. Se você está andando pela rua, ele está te guardando. Sabe por quê? Porque é um exército de Deus, de anjos que guardam a tua vida, meu irmão. Se você entende, glorifique o nome do Senhor. E às vezes, em tempos de guerras e de aflição, de perdas e tribulações, nós elevamos os nossos olhos para um monte. Se acontecer isso, eu vou fazer isto. Se o negócio apertar para o meu lado, eu vou para lá. Se as coisas ficarem ruins, eu vou resolver desta forma. E Deus disse, e ele disse para ele mesmo: eleva os meus olhos para os montes. Fazendo essa pergunta para ele: de onde me virá o socorro? A resposta também estava nele também. Ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor. Levanta suas mãos, meu irmão. Eu quero que você repita assim comigo: o meu socorro. Não, mas é bem forte. O meu socorro vem do Senhor dos exércitos. Vem do Senhor dos exércitos. Aleluia. Socorro para a tua vida nesta noite. A mudança de cativeiro, aleluia, a mudança, aleluia, na tua vida financeira. Não tema crise, não temas dificuldade, não temas problemas. O guarda de Israel, ele é a tua direita, ele é a tua esquerda, ele é a tua retaguarda, ele está à tua frente. É por isso que o Salmo 91 diz: mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Deus está guardando a tua vida e teu caminho todos os dias, meu irmão. Elias ficou com medo. Às vezes projetamos o nosso socorro no pai, às vezes projetamos o nosso socorro na mãe, às vezes projetamos o nosso socorro no pastor, às vezes nós projetamos o nosso socorro no A, no B, e às vezes projetamos nosso socorro em coisas variadas da vida, no nosso salário, no nosso emprego. Colocamos a nossa confiança em coisas que não pode nunca e jamais nos dar segurança. O que o salmista Davi, ele nos ensina é que a nossa confiança tem que estar nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É por isso que o autor aos Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, meu irmão. Olhe para Jesus. Se Davi
aleluia, ficasse medindo o tamanho do gigante, ele não lutaria contra o gigante, meu irmão. Nós somos o problema dos nossos problemas. O nosso problema só não se resolve porque o problema daquele problema não é o problema. O problema é a gente mesmo. Você sabia disso? Muitos problemas não se resolvem porque o problema daquele problema é eu. E Deus quer capacitar-nos segundo a sua vontade, a fé, segundo a força do seu poder. E nós estamos confiando em carros, em cavalos, em homens. Estamos confiando no braço da nossa carne. E a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força o braço da carne. Davi não pegou uma fita métrica e falou assim: olha aí, Golias, antes de eu lutar com você, antes de eu for com você, espera um minutinho, deixa eu medir o teu tamanho. A gente é assim, irmão, a gente fica medindo o tamanho do nosso problema. Tem que parar de medir o tamanho do seu problema. Você tem que chegar para o teu problema, aleluia, por mais que você saiba a metragem, o tamanho dele. Talvez o teu problema seja o maior problema que você talvez esteja vivendo na sua vida. Mas o problema de Golias era o povo, era Saul, que tinha medo. Aí chega Davi, jovenzinho, que não olhou para o tamanho de Golias. Ele não viu a condição do tamanho da espada de Golias, da lança e do peso. O autor, ele declara, mas Davi não se preocupou com isso. Davi não se mediu, irmão. Nós temos que parar de se medir com os outros. Se Davi ficasse assim, mas Golias, ele tem um capacete de bronze, olha o tamanho do escudo de Golias, a lança dele é maior do que eu. E muitas das vezes nós ficamos se medindo com os outros. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele também passou a se medir diante de uma crise de fé. Você sabia, irmão, que a crise que o mundo está não pode se tornar uma crise de fé? Porque em meio à crise, em meio ao problema, que Deus mais se manifestará em provisão, em bênção na vida do seu povo. Dizer que Deus abençoou, que Deus abriu a porta, se a nação está prosperando, é fácil. Eu quero ver quando a nação está decaindo. Aí é fácil. É fácil dizer que Deus está abençoando. É fácil dar glória a Deus e aleluia quando a despensa está cheia. É fácil dar glória a Deus e aleluia quando as contas estão pagas. Eu quero ver você dar glória a Deus e aleluia quando está faltando o alimento, quando está faltando a saúde, quando o problema bate na tua porta. Então a gente tem que parar de se medir. Asaf ficou olhando para a vida do ímpio. Asaf ficou se medindo com o ímpio. O ímpio tem, eu não tenho. O ímpio tem saúde e eu estou aqui doente. O ímpio está sorrindo e eu estou chorando. O ímpio está feliz e eu estou triste. Ele não serve a Deus, eu sirvo a Deus, tenho sido obediente, sou dizimista, eu faço a vontade de Deus e estou passando por esse problema. Ele passou a se medir. A questão não era quem eram os ímpios. O problema é quando a gente passa a olhar para os ímpios, a medir o problema, a gente passa a diminuir a Deus, irmão. Nós colocamos Deus dentro de uma caixinha de fósforo e falamos: Deus, nada que eu precisar, Deus, que as coisas estiver fácil, eu te procuro. Deus, fica aí. Você não pode resolver o meu problema. Meu problema é maior do que você, Jesus. Você é um carpinteiro. Você é filho de Maria, de José, nasceu em Nazaré. Como é que tu vai resolver o meu problema? Você morreu, Jesus, na cruz, não conseguiu nem descer de lá. Como é que você vai resolver o meu problema? Davi, meu irmão, Golias estava afrontando a Deus. E ele falou assim: esse gigante aí, sem circunciso, vai afrontar o meu Deus? Ele pode vir com lança, ele pode vir com escudo, ele pode vir com capacete, ele pode ser 3 metros de altura, eu posso te abater. Não deixe as dificuldades ser maior do que o teu Deus, do que a tua fé.
Jesus diz assim: olha, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para este monte: sai daqui, erga-te daqui e lance no mar. O que é a montanha diante de uma fé pequena? O que é o teu problema diante da tua fé? O que é o teu problema diante do Deus que tu serve? Asaf disse para Deus: Deus, eu vou largar esse negócio de Bíblia, eu vou largar desse negócio de cantar, eu vou largar desse negócio de adorar, eu não vou fazer mais a obra. Jesus, só dá problema, eu estou te servindo. Parece que quando eu vim para a igreja as coisas piorou. Aí ele foi orar. É na oração, é quando nós estamos na casa de Deus, quando ele entrou no templo, que ele diz: agora eu entendo. Agora eu entendo. Os olhos de Asaf passou a se fixar em Deus. E quando ele estava olhando para o ímpio prosperar, ele estava decaindo. Mas quando ele deixou de olhar para o ímpio para olhar para Deus, a vida dele mudou. Davi não foi lutar olhando, esperando em Saul. Saul falou assim: olha aqui, meu filho, põe minha armadura, coloca minha armadura. Ele começou a andar com a armadura, e a armadura começou a dificultar Davi de andar. As experiências dos outros não servem para nós. Eu não estou dizendo que a experiência não sirva como edificação de fé, mas o jeito que foi feito, muitas das vezes não vai ser o jeito da mesma forma que Deus vai fazer na nossa vida. Deus pode usar a jumenta, Deus pode usar uma pedra, Deus pode usar um cajado para abrir o mar vermelho e dizer: meu filho, pode passar. Deus pode usar qualquer coisa para mudar a tua história. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o monte, que fez os céus, que fez a terra. O guarda de Israel não dorme, meu irmão. Aleluia. Deus zela pela tua vida, Deus zela pela tua família, Deus zela pela tua casa, Deus zela pela tua fé, meu irmão. Eu quero que você se coloque de pé.